Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração a Deus, único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Hoje é um dia especial, domingo de Páscoa. Se você ainda não comprou o seu ovo de chocolate, vá amanhã que vai estar mais em conta. E aí já aproveita, compra 2, traga um para mim também, que eu gosto muito de chocolate. Amém? Vamos iniciar o culto, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Nós queremos te exaltar e te bendizer. Receba nossa adoração. Fale conosco por meio da tua palavra. Nos ensine que cada dia mais possamos te conhecer, te reconhecer, te adorar, te obedecer, te buscar de todo o coração. Nós clamamos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz de sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém, meus queridos irmãos. Nós, neste momento, vamos fazer um clamor, nosso momento de oração ao nome do Senhor Jesus. Nós, todos os meses, fazemos a campanha de oração e nesse mês nós estamos orando por salvação, pedindo a Deus que salve a nossa nação, salve o mundo, salve aqueles que estão perdidos, que o Senhor dê vida eterna para cada pessoa, que cada um reconheça os seus erros, creia no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus salve os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa casa. Nós vamos ler um versículo, vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O desejo de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados. Vamos neste momento orar. Nós temos também a nossa caixinha de oração, onde vários pedidos se encontram aqui, num gesto de fé. Nós vamos estar clamando a Deus para que salve, para que as pessoas tenham realmente um sentimento de arrependimento e se voltem para Deus. Este momento difícil que nós estamos passando no mundo é mais uma oportunidade de nós percebermos que somos mortais, que somos falhos, de buscarmos a Deus e de orarmos para que Deus salve, livre em nome de Jesus. Estenda suas mãos, feche seus olhos, ore conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, nós pedimos a Tua bênção
e a tua misericórdia, Senhor, sobre cada pedido de oração que se encontra nesta caixinha, como um gesto de fé, Senhor, que o Senhor possa vir com o teu poder, que o Senhor possa entrar, ó Deus, com a tua providência e cumprir a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós clamamos também por salvação. Salva, Senhor, salva-nos deste vírus, ó Pai maligno, salva, Senhor, o povo, salva, Senhor, aqueles que se arrependerem, ó Deus, aqueles que clamarem, aqueles que invocarem o teu santo nome, que o Senhor possa salvar e desenvolver a nossa salvação. Nós pedimos a tua misericórdia, nós clamamos pela tua compaixão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Amém. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso 1 ao verso de número 10. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. E elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. E de repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem à Galiléia e eles me verão ali. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa encher o nosso coração de fé, que o Senhor possa nos trazer esperança, alegria, como o Senhor trouxe naquele domingo de manhã, domingo de ressurreição, na vida daquelas mulheres e daqueles discípulos. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na cultura cristã, nós comemoramos neste domingo o dia de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Quando nós falamos sobre Páscoa, é bem comum lembrarmos do ovo de chocolate, que por sinal é muito gostoso, não é verdade? Mas Páscoa vai além disso. Páscoa é a celebração da vida. A palavra Páscoa significa passar por cima. Essa expressão vem da época que o povo de Israel, o povo de Deus, estava preso, estava em cativeiro no Egito. Estava sendo explorado, escravizado, humilhado. E quando Deus decidiu libertar o seu povo, enviou Moisés. O rei do Egito, o faraó, não quis deixar o povo ir em liberdade. Então Deus enviou as suas pragas para castigar o Egito, e uma delas
a mais terrível era a morte do primeiro filho de cada família egípcia. Mas Deus deu uma estratégia para que os filhos do seu povo, o povo de Israel, não morressem, para que o seu povo fosse protegido no Egito. Deus disse para o seu povo que eles deveriam matar um cordeiro, assá-lo, comê-lo em família e com os amigos, mas que cada família, que cada casa pegasse um pouco do sangue do cordeiro e marcasse o umbral da sua porta. Marcar-se na sua porta com o sangue do cordeiro, porque assim quando Deus enviasse o anjo para castigar o Egito, o anjo da morte, ao ver aquela marca de sangue nos umbrais da porta de uma casa judia, o anjo então não entraria, mas ele passaria por cima. Então a Páscoa é a celebração da vida, da libertação do povo de Deus. No Evangelho de João, nós temos o registro, o relato de João Batista, dizendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao ver Jesus, João Batista afirmou isso. Portanto, nós hoje podemos celebrar a Páscoa, podemos celebrar a vida, em primeiro lugar, porque Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, entregou a sua vida por nós. É pelo sangue dele que nós somos sarados, libertos, somos salvos, salvos da morte eterna. Em segundo lugar, podemos celebrar a vida nesse domingo de Páscoa, porque Jesus não só morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não foi fácil para ele, não foi fácil ser o Cordeiro de Deus. Ele foi perseguido pelos líderes judeus da sua época. Ele veio para o seu próprio povo, diz o Evangelho de João, mas o seu povo não o recebeu. Então ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi preso pelos líderes judeus, ele também foi condenado pelas autoridades romanas, porque os líderes judeus não podiam matar ninguém, porque estavam sobre o jugo do Império Romano. Então, as autoridades judaicas levaram Jesus para as autoridades romanas e pediram que o crucificasse. E as autoridades romanas, para agradar o povo, vendo a grande influência dos líderes judeus, condenou Jesus à morte. Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi morto, e a sua morte não foi uma simples morte, foi morte de cruz, uma morte altamente vergonhosa, era morte para criminosos. Ele sofreu por nós. Ele foi cuspido, ele foi furado com uma coroa de espinhos, ele foi zombado, ele apanhou e, por fim, foi crucificado. Tudo isso para que o meu e o seu pecado pudesse ser perdoado. Ele morreu no nosso lugar. Mas a Bíblia nos conta que ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque notem bem, se a história do cristianismo tivesse acabado na morte de Jesus, talvez muitos interpretariam essa história como uma história triste, como um final de um sonho interrompido. Aquele que veio para salvar o mundo foi morto, foi crucificado. Aquele que é o Filho de Deus foi crucificado naquela cruz. Seria uma história de decepção.
Seria uma história triste. Seria talvez uma religião qualquer do passado, esquecida. Mas a Bíblia diz que algo maravilhoso aconteceu em um domingo de manhã. Em um domingo de manhã, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. Em meio às dificuldades, em meio talvez ao choro, ao lamento dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, em meio a tempos difíceis, como o que nós estamos passando, por exemplo, hoje, ele trouxe esperança e alegria ao ressuscitar. Queridos irmãos, os discípulos estavam em um momento difícil, em um momento de dor, de lamento. Nós estamos passando no mundo um momento semelhante, um momento de dor. Estamos chorando a morte já de mais de 100 mil pessoas no mundo por causa desse vírus. E os discípulos naquela época estavam chorando a morte do Filho de Deus, Cristo Jesus. As dificuldades, às vezes acontecem em tempos diferentes, mas elas vêm para todas as gerações. Mas quando Jesus ressuscita, conforme o texto que nós lemos, há uma lição para nós, há uma mensagem de Deus para o nosso coração, quando Deus permite que estas palavras, que esta história da ressurreição de Jesus seja registrada na sua palavra. E a verdade é que em tempos difíceis, a ressurreição de Jesus nos traz esperança de um futuro melhor. E nós podemos nos perguntar que revelações existem na ressurreição de Jesus que mostram para nós, que apontam um futuro melhor. Neste texto há pelo menos 3 revelações que eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus nos traz esperança de um futuro melhor, porque ela revela a presença gloriosa de Deus. E a presença gloriosa de Deus acontece, segundo o texto, em primeiro lugar, representada por um anjo. Note que no verso de número 2, a Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu do céu. A presença de Deus, em um momento difícil, estava ali, representada, manifestada pela vinda de um anjo. Ele era um representante de Deus. Deus o enviou. O anjo veio do céu. O anjo era do Senhor. Deus não estava parado, não estava estagnado. Deus envia os seus anjos. E Deus enviou o seu anjo para fazer ali coisas maravilhosas, para mover a pedra e dar a oportunidade às pessoas de testemunharem que Jesus havia ressuscitado. Mas além da presença do anjo do Senhor, a presença gloriosa de Deus pode ser vista na própria pessoa de Jesus, no próprio Cristo ressurreto, que vem ao nosso encontro, que segundo o verso 9 se encontrou com aquelas mulheres, que segundo o verso 7 e 10 que nós lemos, marcou um encontro com os seus discípulos. Vão para Galileia, lá eu estarei, lá eles me verão. Deus se faz sempre presente, mesmo em tempos difíceis. A presença gloriosa de Deus está conosco, está presente para nos fortalecer, para nos animar, para nos encorajar. Aliás, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus é a presença de Deus em pessoa. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, está escrito: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus está
conosco. A presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, ela é transformadora. Moisés, certa vez, em Êxodo 33:15, disse: se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu gostaria de dizer para você que nós precisamos da presença gloriosa de Deus. E se ela está em Cristo Jesus, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Ele disse aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos buscar essa presença gloriosa, e é essa presença gloriosa que nos faz sermos fortes para vencermos as batalhas, as lutas e para transpormos as barreiras, as dificuldades, os momentos difíceis. A ressurreição de Jesus revela a presença gloriosa de Deus. Mas não só revela a presença gloriosa de Deus, revela também a palavra consoladora de Deus. Os guardas estavam com medo, diz o verso de número 4. As mulheres estavam com medo, diz o verso de número 8. Quanta gente não está com medo nesse tempo, neste momento, nesse período de coronavírus? Quanta gente não está enclausurada, não está trancada em seus quartos, na sua casa? Quanta gente não está surtando, não está ficando em pânico, não tem medo de pegar a doença e vier a falecer? Mas em tempos difíceis, em tempos de medo, eu gostaria de dizer para você que Deus sempre tem uma palavra consoladora, uma palavra que acalma, uma palavra que traz paz ao nosso coração. A Bíblia diz, no verso de número 5 que nós lemos, o anjo dizendo às mulheres: não tenham medo. E o próprio Senhor Jesus, ao encontrar as mulheres, conforme o verso de número 10, também disse: não tenham medo. No verso de número 9, Jesus cumprimenta aquelas mulheres dizendo que a paz esteja com vocês. Essa é a mensagem do Senhor para a sua vida neste momento. Não tenha medo. Tenha sim prudência, tenha sim cuidado, obedeça às recomendações para que neste momento as coisas não piorem, mas não tenha medo. Tenha paz no seu coração. Acalme o seu coração. Que o seu coração não se turbe, não se perturbe por causa deste momento. A palavra do Senhor para aqueles que o seguem, para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam é: não tenha medo, que a paz esteja com você. Deus sempre tem uma palavra consoladora para os nossos corações. Mas eu gostaria de afirmar para você uma coisa: Cristo Jesus é a palavra de Deus em pessoa. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Jesus é a palavra de Deus, viva, encarnada, que habitou entre nós. Tenha no seu coração essa palavra de Deus, que é uma pessoa, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a personificação da palavra de Deus. Ele é o que Deus diz em pessoa. Tenha-o no seu coração. O salmista certa vez disse: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra é Jesus,
nós devemos guardá-lo no nosso coração. A ressurreição de Jesus revela essa palavra consoladora, uma palavra que traz paz ao nosso coração, que acalma os nossos ânimos, que coloca o nosso juízo no lugar, que não nos permite tomar atitudes sem pensar, atitudes impensadas. Tenha essa palavra consoladora no seu coração. Quando nós observamos os tempos difíceis, nós precisamos olhar para a ressurreição de Jesus, porque ela nos traz esperança de um futuro melhor. Em primeiro lugar, porque a ressurreição de Jesus revela a presença gloriosa de Deus. Em segundo lugar, porque a presença de Jesus revela a palavra consoladora de Deus. Mas em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus também revela o poder grandioso de Deus. Olha o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 4. A sua ressurreição provou, isto é, a ressurreição de Jesus, provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. O poder de Deus é grandioso, porque, em primeiro lugar, ele é um poder surpreendente. No texto que nós lemos, no verso 2 e o verso de número 9, diz que de repente houve um tremor de terra, de repente Jesus apareceu. Essa expressão de repente significa inesperadamente, sem esperarmos, de uma maneira rápida e eficiente. De repente, o poder de Deus se manifesta. De repente, Deus aparece. De repente, Deus vem ao nosso socorro. Deus nos salva, Deus nos livra. De repente, sem esperar, quando as nossas forças se acabam, quando achamos que não tem mais saída, quando achamos que o dinheiro vai acabar, que a economia vai explodir, que a saúde vai virar um caos, que talvez eu vou perder o emprego, não vou ter renda, não vou ter recursos. Quando nós achamos que não existe mais saídas, que nós estamos no fundo do poço, eu gostaria de dizer para você que é neste momento que nós achamos que aquele problema não tem mais solução. De repente, sem esperarmos, de uma maneira surpreendente, maravilhosa, Deus age, Deus salva, Deus livra, Deus transforma, Deus restaura, Deus levanta, Deus dá saúde, Deus manifesta a sua graça de forma surpreendente. Por isso o poder de Deus é grandioso, porque o poder de Deus é surpreendente. Mas além de ser surpreendente, o poder de Deus é grandioso porque ele é sobrenatural e celestial. Perceba comigo que no verso de número 2 diz que ele fez um grande tremor de terra surgir. Isto é, ele controla a terra, a natureza. No verso de número 2 ainda diz que ele enviou um anjo, e esse anjo veio do céu. E não só veio do céu, mas era um mensageiro fantástico. Ele era tão rápido como o relâmpago, suas vestes eram brancas, simbolizando santidade. Aquele anjo tinha a força de vários homens. Ele moveu aquela grande pesada pedra que lacrava o sepulcro de Jesus. Era um anjo maravilhoso, era um anjo fantástico, forte, rápido, do céu. A Bíblia diz que os guardas romanos ficaram espantados, com medo, diz o verso de número 4.
E eram soldados romanos, preparados, valentes, soldados de guerra, soldados que no dia a dia estavam sempre envolvidos com alguma luta. Eles ficaram espantados, quem sabe ficaram brancos. O texto diz que ficaram como mortos, ou seja, podem ter desmaiado. Aqueles soldados ficaram com medo, porque o poder de Deus é grandioso, ele é surpreendente, ele é celestial e ele é sobrenatural. Deus governa os céus, governa a terra, tem anjos para enviar, tem um exército de anjos para lutar, para guerrear por nós, para nos livrar, para nos abençoar. E ainda, o próprio Deus, com seu poder grandioso, ressuscita o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. Os versos de número 6 e 7 diz que Jesus foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou. O Pai o trouxe de volta à vida. O poder de Deus é grandioso. Mas eu gostaria de dizer algo para você. Cristo Jesus é o poder de Deus em pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, ele diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso, ele afirma no capítulo 15, o verso 14, que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Jesus Cristo é o poder de Deus em pessoa. Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Portanto, eu gostaria de dizer para você, experimente do poder grandioso de Deus. Porque em tempos difíceis, a ressurreição de Jesus nos traz esperança de um futuro melhor. Porque esta ressurreição de Jesus revela a presença gloriosa de Deus, a palavra consoladora de Deus e o poder grandioso do Pai. Portanto, eu gostaria de dizer para você, creia em Jesus. Confesse a Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é a presença, a palavra e o poder de Deus. Sem Ele nós não podemos chegar até a Deus. Só Ele é o nosso Salvador. Confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Você terá na sua vida a presença, a palavra e o poder de Deus. Segundo, confie no Senhor. Nesse tempo difícil, tenha esperança no seu coração de dias melhores. Tenha esperança que toda essa situação vai passar. E aqueles que estão com Cristo Jesus experimentarão da palavra, da presença e do poder de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você e que você encha o seu coração de esperança com a ressurreição de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque ressuscitou o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fez dele a sua própria presença, palavra e poder. Por isso, Senhor, nós queremos aproveitar este momento para dizer que nos arrependemos dos nossos erros, que reconhecemos que o teu Filho amado morreu por nós naquela cruz.
que o sangue dele, vertido na cruz do Calvário, purifica-nos, liberta-nos do poder do pecado. Que o sacrifício remidor dele naquela cruz nos salva. E que a sua ressurreição prova que ele é o teu filho, prova que ele está vivo, e por isso nós podemos clamar a ti, Senhor Jesus. Porque não clamamos àquele que está morto, não clamamos àquele que não ouve, àquele que não fala, nós clamamos a ti que está vivo e reina para todo sempre, aleluia. Nós clamamos a ti, Senhor Jesus, salva, liberta, transforma, sustenta, dê saúde e abençoe todos aqueles que te buscam, todos aqueles que te exaltam, todos aqueles que te seguem, que possamos continuar ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, confiando em ti, crendo no Senhor Jesus. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa tocar em todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que haja arrependimento no coração e que haja esperança de um futuro melhor, esperança de dias melhores, na tua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Um feliz domingo de ressurreição, de celebração da vida. Feliz Páscoa.